Olá a todos, estamos aqui para mais um episódio dos Diálogos Luso-Atlânticos. Eu, João Massano e Dr. Rui Badaró, do lado do Brasil, para vos dar aqui uma perspectiva luso-brasileira sobre algumas das temáticas que vão tendo atualidade, quer no Brasil, quer em Portugal. E hoje temos aqui um tema que é interessante do ponto de vista português, tentar perceber o que é que isto significa do ponto de vista do Brasil, do outro lado do Atlântico. Ou seja, tivemos esta semana a notícia de uma reunião entre o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e os embaixadores no dia 18 de julho para falar sobre as próximas eleições brasileiras. Nesse sentido, pergunto-te, Rui, o que é que tu achas sobre esta convocatória do presidente em relação aos embaixadores? Olá, João. Espero que esteja tudo bem consigo em Lisboa. Aqui do Brasil, seguimos bem na medida do possível. E com base exatamente neste comentário, na medida do possível, é que comentamos a estapafúrdia e esquisita, não existem outras palavras para explicitar essa triste reunião do chefe de Estado brasileiro, do meu país, para descrever ou desacreditar as próximas eleições presidenciais que teremos por aqui no segundo semestre. Partindo dessa premissa, João, o que o chefe de Estado brasileiro fez foi fazer uma série de 20 ataques ao sistema eleitoral brasileiro, ao Tribunal Superior Eleitoral e a técnica que é empregada para se gerir as eleições em nosso país, no Brasil, no caso. E partindo dessa premissa, todos os ataques que ele fez praticamente evidenciaram, ou ele quis evidenciar, que está a administrar uma verdadeira republiqueta de bananas, com o que não se pode concordar. Aliás, não é crível que um chefe de Estado ataque as instituições democráticas de seu próprio país. Isso é próprio, efetivamente, de republiqueta de bananas, expressão essa que era vinculada àquelas republiquetas da América Central, aquelas ilhotas que possuíam uma série de ditaduras rasteiras. O Brasil não é uma ditadura rasteira, o Brasil vive sob a égide do Estado Democrático de Direito. E a manifestação do chefe de Estado, chefe de governo do Brasil, fez com que as diversas instituições brasileiras, como a própria magistratura, a Ordem dos Advogados do Brasil, em suas diversas seccionais, bem como o Conselho Federal e tantas outras instituições, se manifestassem rapidamente, com veemência e de forma clara, que não há espaço em nosso país para ataques às instituições que garantem o Estado Democrático de Direito. Aliás, em pleno século XXI, ouso dizer, João, que qualquer ataque a instituições democráticas não levam nada a lugar nenhum, não colaboram para a evolução deste momento delicado que o mundo vive. Delicado porque na Europa vemos um conflito internacional, uma guerra, como já tivemos oportunidade de tratar aqui nos diálogos luso-atlânticos. De outro lado, nós temos uma preocupação muito grande com relação à mantença do Estado Democrático Brasileiro, tá? Porque o que parece-me estar a ocorrer é que o chefe de Estado atual pretende desacreditar as eleições para que, posteriormente, de maneira sorrateira, haja de forma golpista. Tudo leva a crer neste cenário. Então, reitero, qualquer manifestação contrária às instituições, que atacam as instituições, notadamente o Tribunal Superior Eleitoral, não são passíveis de crédito. E, nessa perspectiva, devem ser combatidas por todas as instituições democráticas e por todos aqueles que acreditam na democracia. E o Brasil é uma democracia e deverá permanecer uma democracia. Em princípio, era isso, João. Mas tu achas que o facto de ele ter chamado os embaixadores e ir desacreditar perante os embaixadores os resultados poderá indiciar que ele terá alguma tentação absolutista, é isso? De tentar cercear a democracia, eventualmente?
Sim, João, parece-me claramente essa a técnica. O que chama a atenção é que todos os pontos levantados para desacreditar o processo eleitoral brasileiro, bem como as regras do jogo que regem as eleições brasileiras, todos os pontos, sem exceção, reitero, são fake news, são absurdos, que já foram comprovadamente desmentidos pelo Tribunal Superior Eleitoral e por outros que atuam na área. Então, não há outra alternativa senão querer crer que ele está a criar um pano de fundo para justificar uma possível intenção absolutista. Eu diria que, de facto, as democracias correm riscos, porque a partir do momento em que há essas movimentações, em que há a limitação dos direitos das pessoas, naturalmente o risco de cairmos numa situação em que a democracia é muito limitada e começa inclusivamente a ser posta em causa, prende-se muito com a forma como a situação é manipulada por todos. Ou seja, acho que aqui quer o presidente Jair Bolsonaro, quer outras tendências absolutistas que começam a tentar limitar os direitos das minorias, porque o problema aqui acaba por ser, quanto a mim, um problema em que nós temos alguém que é presidente do país, como acontece também em alguns países da Europa, e que entende que os direitos das minorias não devem ser respeitados, como fez, por exemplo, Donald Trump, como fez o presidente da Hungria, e esse é um problema que a todos deve preocupar, porque, de facto, quando começamos a verificar, e nós temos, nas sociedades, nós temos dois paradoxos. Um é o paradoxo de cairmos na limitação dos direitos das minorias, procurando até marginalizá-las. A outra é o oposto, ou seja, respeitar as minorias, sim, mas não permitir que as minorias sejam mais que as minorias e determinem o comportamento das maiorias, como às vezes acontece. Isto é um problema, porque se por um lado temos aquelas tendências mais de radicais de quererem abafar as minorias e tentando impor uma posição quase ditatorial de extrema-direita, muitas das vezes, e até de extrema-esquerda, como acontece aqui em Portugal com partidos como o Chega, que tem aquela tendência de ir para posições muito radicais para tentar trazer uma parte da sociedade mais conservadora para o seu lado, mas também temos, por outro lado, aquela situação em que o politicamente correto impõe a todos situações que, de facto, muitas das vezes parecem, quanto a mim, são um pouco absurdas, na medida em que parece que a maioria, de repente, para respeitar os direitos das minorias, tem que se vergar à vontade das minorias e aceitar esse posicionamento. Portanto, respeitar os direitos, sim, agora não permitir, quanto a mim, que as minorias determinem o comportamento maioritário da sociedade, porque esse tem naturalmente de ser determinado pela maioria da sociedade, desde que se respeitem os direitos das minorias, que é o que às vezes não acontece. Portanto, o equilíbrio entre, eu diria, o não respeito e o respeito excessivo quase parece transformar as minorias em maiorias, é o risco do equilíbrio presente do movimento democrático europeu e não só do movimento democrático a nível mundial. É como é que nós conseguimos equilibrar estes dois polos, que no fundo era o mesmo que se passava e há um tempo quando se discutia a questão dos direitos das pessoas que estavam ligadas aos tais movimentos terroristas, como eram aqueles movimentos radicais da Al-Qaeda, por exemplo, em que nós olhávamos e víamos eles conseguem fazer isto na Europa porque nós temos uma democracia e não temos uma ditadura. Porque se tivéssemos uma ditadura, se calhar os atentados não eram tão facilmente realizáveis como numa democracia. E este é um problema que também se levantou na altura. Eu diria que agora porque havia, como sabes, a radicalização no sentido de impor, havia quem entendesse que as pessoas muçulmanas não deviam ter direitos e nos Estados Unidos houve uma série de ataques, etc., mais radicais. E aqui também se levanta a questão, vamos à França, por exemplo, e parece, pela forma como Paris está sitiada, parece que já nem sequer é um país europeu e que já não é dominado pelos franceses. E isto é um problema, porque a democracia também não nos deve levar a descaracterizar o próprio Estado em si. E este é o problema, é a descaracterização do Estado pelo facto de termos
situações dentro de um Estado, por exemplo, como o francês, em que temos modos completamente diferentes do que são os modos europeus. Uma coisa é respeitar esses modos e essa forma de atuação, outra coisa é querer impor ao resto da sociedade tudo isso. E este é que é o problema. A democracia está também numa encruzilhada, porque o respeito por todos, pelos direitos de todos, acaba por ser de tal forma limitador da própria democracia, porque ao mesmo tempo está a alimentar quem a quer destruir. Sim. João, permita-me uma parte em tua fala, que, aliás, sempre esclarecedora e inspiradora, registro, porque a forma como você analisa uma determinada situação, um fato, é de tal maneira cristalina e acurada que inspira novos comentários. E assim eu faço agora, após este breve elogio. O Busilis realmente é encontrar o denominador comum. O denominador comum para resolver a equação do respeito ao direito das minorias, mas não a imposição da vontade das minorias a toda a sociedade. E, da mesma forma, como bem descreveste a situação do Estado francês, e que, de certa maneira, guardadas as devidas proporções, tal aconteceu da mesma maneira na Alemanha, com relação, na época de Angela Merkel, quando aquela criança palestina, salvo o melhor juízo, entre aspas, tentou dar uma lição de moral nela, porque a família iria embora, estava alguns dias de ser deportada do Estado alemão, e Angela Merkel voltou atrás e criou uma política inclusiva. Só que esta política inclusiva, de certa maneira, também descaracterizou o Estado alemão e gerou uma série de outras preocupações, e que desaguam, por óbvio, na discussão ou em fatores limitadores à democracia. Esse é o Busilis atual. Qual será o denominador comum para resolver a equação? Respeito do direito das minorias, mas não imposição do direito das minorias, para que não desaguemos em um Estado que fique turvo e perca as suas próprias características. Esse é o X da questão. E para enfrentar isso, parece-me, muitos deverão se debruçar com muita, mas muita atenção sobre este assunto. Se me permite, é um último acrescento em relação a esta temática, tem a ver com a própria União Europeia. Alargou tanto o seu âmbito que se descaracterizou e tem dentro de si algo que era impensável há uns anos, que é situações que não são democráticas e Estados que têm práticas não democráticas. Porquê? Porque alargou-se tanto o leque que acabou por se albergar Estados que não comungam dos mesmos princípios do início do movimento europeu. E isso é outro problema também. João, nós podemos dizer que este alargamento e, por conseguinte, esses problemas da União Europeia ter recebido estados em seu seio que não comungam com os princípios da União Europeia, pode-se dizer que isso começou em 2004, com aquele alargamento dos estados do leste europeu, ou estaria eu a ser perigoso no comentário? É assim, eu diria que a situação não é propriamente o alargamento a leste. Eu acho que o que aconteceu não foi, eu diria que não se conseguiu salvaguardar, não se conseguiram criar cláusulas de exceção que permitissem à União Europeia defender-se caso algum dos seus Estados-membros assumisse posições antidemocráticas contra o respeito dos direitos das minorias, como aconteceu. E isso é que devia ter acontecido, ou seja, não me parece razoável um movimento europeu que foi fundado nos princípios que foi, não se defenda perante posições dos Estados-membros que entraram posteriormente, que possam colocar em causa a matriz europeia. No fundo, é o mesmo problema da democracia em qualquer Estado, em plano maior, continental. Sim. Ou seja,
é uma luta que existe interna entre os verdadeiros princípios democráticos e o que estes princípios democráticos levam a aceitar. Ou seja, a democracia quase não contém em si a semente da sua própria destruição. Porque o respeito pelas posições antidemocráticas, em última análise, pode levar, por força do princípio democrático, à destruição dela própria, se não houver limites. Sim, tens razão. João, vamos para o segundo tema dos nossos diálogos. E parece-me que o Tribunal Constitucional em Portugal trouxe algumas novidades, e eu gostaria que você comentasse para nós a respeito. Eu, de uma forma muito sumária, diria que o Tribunal Constitucional, de uma forma transparente, quanto a mim, disse e afirmou publicamente que decidiu contratar uma empresa especializada e com comprovada experiência na área da comunicação. Ou seja, o Tribunal Constitucional assumiu como uma necessidade do órgão, da instituição, a existência de uma comunicação correta e, por isso, contratou uma agência de comunicação para auxiliar na comunicação do Tribunal Constitucional. E espantei-me um pouco porque no público houve um editorial do seu diretor que diz e critica essa necessidade sentida pelo Tribunal Constitucional de comunicar, colocando em causa, segundo ele, a imparcialidade das decisões e, no fundo, dizendo que o Tribunal Constitucional se poderia tornar uma espécie de tribunal que passasse a ter, inclusivamente, stories para o Instagram. Eu diria que aqui a questão volta àquilo que também já falámos, ou seja, a justiça, quanto a mim, tem que comunicar e tem que comunicar melhor do que o que tem feito até aqui. Nessa medida, das duas uma, ou continuamos a assumir uma postura a dizer que o tribunal tem que ser vetusto, institucional e não comunica com a sociedade, ou então assumimos a posição contrária, que é dizer, não, o tribunal tem que comunicar com a sociedade, o direito só pode ser seguido se for compreendido, e por isso é necessário que haja uma explicação às pessoas do sentido das decisões e uma comunicação eficaz dessas decisões. E este é mais uma vez o mesmo problema, ou seja, por um lado, critica-se a existência de decisões incompreendidas, por outro lado, há críticas à comunicação e à existência de comunicação e à própria instituição judicial sentir a necessidade de comunicar melhor. Ora, não se pode ter as duas coisas. Isto é um pouco tentar perceber o que é que faz melhor à justiça. E quanto a mim, o que faz melhor à justiça, já o defendi aqui e noutros sítios, que é, acho que a justiça tem que comunicar melhor, muito melhor, e não tem que fazer justiça para stories de Instagram ou de outra rede social qualquer, mas tem que comunicar de forma a que as pessoas percebam a decisão e os seus fundamentos para que se sintam compelidos a cumprir essa decisão e a adequar o seu comportamento ao direito. E é esta a grande questão, se as pessoas não compreendem as decisões, não concordam com elas, isso pode acontecer. Agora, se tiverem uma explicação da decisão fundamentada, clara, e mesmo assim não concordarem, tudo bem. Agora, se nem sequer há uma fundamentação que seja explicada, uma decisão que seja explicada de forma clara, corre-se o risco de continuarmos a ter decisões que não são compreendidas porque não há comunicação dos tribunais corretamente com a sociedade, e isso, para mim, é um dos fatores mais graves na falha de comunicação, aliás, na credibilização da justiça, porque eu, neste momento, o que se assiste em Portugal é que a justiça comunica mal e, por isso, não é credível. Tanto que nos índices de aprovação das profissões, as profissões jurídicas, em geral, estão muito mal classificadas, porque antes os juízes conseguiam ter um grau de aprovação elevado, mas neste momento não, porque há uma tal incompreensibilidade das decisões, há uma tal... as pessoas olham para algumas decisões pelo que sai nas parangonas dos jornais e ficam contra as decisões. E muitas das vezes, se percebessem as decisões, se calhar nem fariam isso.
se calhar até compreenderiam e diriam, não, esta decisão faz sentido. Agora, se nós deixamos que seja a comunicação social sozinha a fazer a interpretação das decisões, sem ter por trás a instituição que proferiu essa decisão, corremos o risco de termos uma análise superficial da decisão que leva as pessoas para descredibilizar a justiça e deixar de acreditar nela. Este é o risco. E o que é pior, João, se deixarmos exclusivamente para a comunicação interpretar as decisões dos tribunais, corremos o risco também, neste atual momento das redes sociais, que estão em ampla evidência, corremos um risco muito sério de amanhã as decisões judiciais começarem a vir por meio de Reels do Instagram, ou brincadeiras do TikTok, e gozado. Sobre isso, é importante notar que aqui no Brasil, João, alguns desembargadores de alguns tribunais, eu não me recordo quais agora, começaram a fazer TikTok, do tipo, você quer saber como é a vida de um desembargador? Daí aparece o desembargador no computador, digitando e abrindo um livro. Daí aparece legenda. Ele está a estudar. Daí depois aparece o desembargador colocando um terno. Este é meu terno Armani. E daí ele sai caminhando. Daí ele abre a porta. Esta é a minha casa. Eu também estudo em casa para proferir uma decisão. Isso me parece que, de certa maneira, descredibiliza demasiadamente a instituição. E tudo orquestrado por quem não é da área, sem a chancela institucional. É de suma importância que a linguagem seja clara e atinja seu destinatário. Eis aí o que você tão bem expôs e reiterou. Concordo plenamente, João. Agora, o que não pode é deixar a cargo da comunicação social, sem a chancela institucional, interpretar e dizer o que quiser sobre decisões judiciais. Isso não é possível. Eu acho, Rui, e para concluir, que não podemos cair no excesso dos Reels ou das Stories, nem podemos cair no excesso de não comunicar de todo e não nos preocuparmos de todo com a comunicação. Portanto, diria que no meio é que está a virtude e é para aí que nós temos que caminhar, é o equilíbrio entre o que é comunicar, explicar e o que é cair num show de redes sociais. Pois, é exatamente isto, João. Meus caros, estes foram os diálogos luso-atlânticos. Daqui do Brasil, Rui Badaró, e de Portugal, Lisboa, João Massano. E nos encontramos no próximo programa. Um grande abraço e até o próximo programa.